E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Schmigelo da hashtag Shime.go. Shime é SCH, daí vem uma consoante, uma vogal I, ponto .go. Você pode me seguir no Instagram. Eu vou falar sobre viagens, né? Então a ideia é fazer um pouco mais de produção enquanto eu viajo, mas enquanto eu não tenho essas produções, falar um pouquinho pessoalmente sobre algumas experiências. Então eu vou começar com a minha viagem para a África do Sul. Eu fiquei em Cape Town quase 10 dias. E um dos principais passeios que tem é a subida para Lions Head, uma das principais montanhas, né? É possível ver a montanha de qualquer lugar. Como eu não gosto muito de planejar, eu sabia que eu queria ir para lá, mas não sabia muito bem quando. Então logo que eu voltei da Namíbia, eu vou falar um pouco mais da Namíbia em outros vídeos, eu conheci uma menina no café da manhã, uma brasileira que estava indo para Lions Head naquele dia. Então eu combinei com ela, né? A gente combinou de cada um fazer seu passeio e no final do dia a gente ia se encontrar por volta das 5 horas para subir a montanha. Então a gente combinou esse horário, porque era um horário que a gente imaginava que a gente ia conseguir subir, né, e ver o pôr do sol lá de cima. Então a gente se encontrou lá, tava um dia bem bonito, né? Tava lá em março de 2018, era outono, então ainda tava uma temperatura agradável, né, durante o dia, a noite esfriava um pouquinho. Então é uma subida bem tranquila no começo, né, uma estradinha de terra, né, uma ruazinha de terra que você vai subindo, caminhando e você vai meio que dando a volta na montanha. Então conforme você vai dando a volta na montanha, a trilha ela vai afunilando um pouco mais até chegar a um trecho que é só pedra, mas até aí ainda é tranquilo. Você vai num trecho que é numa parte bem larga da montanha ainda, você vai caminhando nas pedras, você vê alguns bichos, alguns roedores, algumas coisinhas assim, e daí quando você dá a primeira volta na montanha, você tem uma vista bem legal da cidade já dá pra ver a altura. Nesse momento ainda estava com um dia bem bonito, a gente olhou pra cima, então quando você dá a volta na montanha, você volta pra frente dela e você tem uma vista bem legal da cidade. Então quando a gente fez isso, a gente voltou, né, daí a gente começou a olhar pra cima, assim, tava ventando um pouco, a gente começou a ver um filetinho de nuvem, bem fininho, passando por cima da montanha. Eu vou colocar umas fotos aqui pra mostrar mais ou menos como que tava isso antes. Então a gente vê esse filetinho de nuvem bem fininho passando por cima da montanha, mas até aí e daí a gente continuou dando a volta. Conforme a gente ia andando, ficava mais estreito e era mais pedra, pedra um pouquinho mais difícil de andar, mas nada muito técnico, né? Um pouquinho mais de cuidado, né, para passar e para caminhar, mas nada muito de escalar ou de qualquer coisa nesse sentido. Então a gente continuou dando a volta, né? Foi subindo um pouco mais, como já estava mais afunilada a parte de cima da montanha. Então ela começava a ser um pouquinho mais íngreme, como se fosse meio que uma escada mesmo de pedras. Daí até chegar num trecho que você tem duas opções. Ou você faz uma trilha, que é um pouquinho mais perigosa, ali um pouquinho mais técnica, ou você sobe uma escada de metal que fizeram justamente para ajudar as pessoas a conseguirem escalar a montanha. Então a gente resolveu ir por essa escada que cortava caminho e era um pouquinho mais tranquilo também. Então a gente subiu essa escada, logo que você sobe, você já está na reta final para chegar no topo da montanha. Então você vê como se fosse uma outra escada de pedras, é um pouquinho mais estreita, mas ela é bem protegida, assim, é como se tivesse uma proteção de pedras mesmo, provavelmente feita pelo homem, né? Não sei, eu acho que não é muito natural, mas... Então é só mais esse trechinho, e daí nesse momento que a gente estava subindo, aquele filetinho de nuvem que a gente tinha visto no começo tinha virado uma esfumaceira, era muita nuvem para todo lado, estava muito mais denso, mas daí a gente continuou subindo, a gente já estava lá, a gente continuou subindo, quando a gente chegou no topo, parecia que a gente estava em cima das nuvens. Foi animal a sensação, assim, parecia que a gente tava dentro de um avião ou tava, sei lá, em cima das nuvens, a gente conseguia ver o formato das nuvens por cima e não conseguia ver mais nada embaixo. A gente chegou bem no pôr do sol, a gente pegou, sei lá, uns 5 minutos que dava pra ver esse formato de nuvem, mas durou 5 minutos só, de repente ficou tudo branco, a gente não conseguia ver mais nada, dava pra ver poucos metros na frente, mas foi uma experiência bem legal. Lá em cima a gente conseguiu ver uns pássaros, a gente comeu umas coisinhas que a gente levou, porque a subida é de 40 minutos, mas é um pouco puxada, então vale você levar alguma comida, alguma coisa pra recuperar um pouquinho da energia pra descida. E daí a gente chegou lá, o sol já estava bem baixo, né, começou a esfriar bastante, a gente ficou uns 10, 15 minutos lá em cima, e daí a gente resolveu descer de novo. Então a descida foi um pouco mais tranquila, a gente conseguiu dar uma boa parte da volta ainda com luz do dia, né, um pouco mais fraca já. Então quando chegou na estrada de terra já estava bem escuro, já estava de noite. A gente ligou a lanterna do celular
E mesmo com a lanterna do celular, acabei torcendo o pé, mas não foi uma torção muito grave, foi bem tranquilo. Vale a pena, se você for pra Cape Town, vai visitar a Lions Head, eu deixei algumas outras dicas aqui embaixo, né? Tem gente que coloca umas dicas um pouquinho mais de estrutura, do que tem lá pra comer, pra fazer e etc. Como eu fui só pra passear mesmo, pra conhecer o ponto turístico, eu acabei não indo pra jantar ou pra comer, nem nada disso. Eu fui mais pra fazer a subida, conhecer lá, fui mais pra fazer a subida, conhecer como era a vista lá de cima, que no final acabou sendo uma vista só de nuvens, mas foi uma experiência bem legal mesmo sendo só de nuvem e eu acho que vale a pena.